Essa é a nossa devocional de hoje. Falaremos sobre lugar e presença. A devocional de hoje é inspirada no livro Devocional Identidade e Destino. Se você ainda não tem o seu, você clica no link na descrição desse vídeo. E aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixar o seu comentário para a gente. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Esse texto é um texto que a gente conhece muito bem, que é Moisés e a sarça ardente, onde ele viu uma sarça, uma planta, pegando fogo e ela não se queimava. Mas como que Moisés foi parar em Midian? Moisés ele passou 40 anos da vida dele no palácio. Depois que ele saiu do palácio, quando ele fugiu, ele foi para a terra de Midian. E lá ele defendeu as filhas de Jetro. Como ele defendeu as filhas de Jetro, dos pastores que estavam ali, ele recebeu uma recompensa, que foi Zípora. Zípora, ela se tornou a sua esposa e mãe de seus filhos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, o porquê que ele estava ali, por que ele estava vivendo ali, foi após a sua fuga. Dessa forma, Moisés ele se estabeleceu naquela terra. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 2, versículo 16 e 22. Vai falar que ele ficou mais um período da sua vida ali, pastoreando o rebanho do seu sogro. E enquanto ele pastoreava o rebanho do seu sogro, ele chega até um monte chamado Horebe, que era o monte de Deus. Queridos, é aí que está a chave dessa passagem. Estar no monte de Deus fez toda a diferença para Moisés, para ele ter ali a sua experiência com o Senhor. Nós sabemos que Deus ele está em todos os lugares, porque ele é Deus, ele realmente está em todos os lugares, mas não é em qualquer lugar que você vai encontrá-lo. Por quê, querido? Porque é necessário um lugar apropriado. Você não vai encontrar o Senhor de uma maneira que ele se revele para você de maneira inapropriada. A gente precisa entender isso a partir desse versículo. Muitas vezes nós queremos ter experiências com Deus, mas em lugares inadequados, em lugares inapropriados. Existe um lugar, querido, onde você pode buscar o Senhor, né? E esse lugar precisa ser apropriado. Os evangelhos nos orientam a buscar o Senhor, fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus em secreto. A gente precisa viver a nossa vida identificando lugares apropriados. E o primeiro lugar é na nossa casa, no nosso íntimo, no nosso local. É claro, talvez na sua casa não seja um local adequado, talvez você não consiga. Mas se você tiver esse local onde você pode fechar a porta do seu quarto, fechar a porta do seu banheiro, para você ter um momento de intimidade com Deus, é importante fazê-lo, é importante que seja assim. Nós estamos falando aqui sobre busca, sobre encontrar o Senhor. E eu te pergunto nessa hora, como é que está a sua fome por Deus? Como está a sua sede por Deus? Como está a sua vontade de buscá-lo, né, de ler a palavra? A nossa ideia, né, o que gerou no meu coração de estar escrevendo um devocional é justamente para isso, para que a gente possa ler um versículo do Senhor e nesse versículo ele se revelar a nós de uma maneira que fosse mais simples, né? Mas isso no nosso caso aqui, né, que nós estamos falando de um devocional, esse devocional ele não tira a valia do livro que é mais importante, que é a palavra do Senhor. Então, querido, busque o Senhor em sua palavra.
queira desfrutar da sua palavra. Se o seu coração não está almejando mais dessa forma por Ele, ou se de repente você nunca sentiu isso, nunca sentiu essa vontade de estar se derramando, estar buscando, de querer encontrar Deus, de ter uma experiência com o Senhor, peça isso para Ele. Fala, Senhor, coloca no meu coração o desejo, a vontade de buscar, a vontade de querer ter uma experiência contigo. É como eu escuto pessoas falando, pessoas terem, eu quero ter a minha experiência. Eu aprendi que a gente não pode viver da experiência do outro e nem da nossa experiência passada. Que é importante a gente sempre estar buscando a nossa própria experiência e experiências novas com o Senhor. Aqui, Moisés ele está no monte de Deus, no lugar adequado. E o Senhor está atraindo Moisés através da sarça, dessa planta que estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Em João capítulo 2, versículo 32, diz assim: e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Essa é uma fala de Jesus. Aqui ele está fazendo a alusão à cruz. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aqui ele está falando, querido, da sua morte e morte de cruz. E quando ele fosse levantado no madeiro, todos seriam atraídos a ele. O Senhor, isso já se cumpriu. Nós estamos em 2021, há mais de 2000 anos atrás. O nosso calendário é dividido por essa marca, pela marca de Cristo. Então, que você possa ser atraído por Ele, porque isso já aconteceu. Ele a todo tempo, Ele deseja nos atrair. Antes mesmo da tua morte, Ele estava falando aqui, e quando for levantado da terra, eu atrairei. É a vontade do Senhor nos atrair, a gente precisa estar ligado para isso. O anjo do Senhor, ele atraiu a Moisés para mais perto. E você pode pensar o óbvio. Quem não iria querer ver uma planta que pega fogo e não se queima? Quem não ia ter a curiosidade? E agora eu te pergunto, como está a tua curiosidade de conhecer o Senhor profundamente? Dele se revelar de maneiras sobrenaturais, de maneiras que nos surpreende, porque Ele é o Deus que nos surpreende. E o Senhor, Ele está de diversas formas tentando atrair você à sua presença. Ele deseja, é desejo de Deus, querido, que você seja atraído por Ele. Então, eu te convido nesse dia a você entrar no seu quarto ou buscar um local adequado. Talvez vai ser a sua varanda, talvez vai ser o gramado da tua casa, talvez vai ser dentro do seu carro, como eu já tive em muitos momentos com Deus dentro do carro. Talvez seja dentro do carro, mas você vai procurar esse lugar, um local apropriado para o Senhor manifestar-se, para Ele se manifestar na tua vida, para que você possa receber dele a vontade perfeita, para que você possa escutar a sua voz, para que você possa se derramar nesse Deus que é tão poderoso. Não deixe de fazer isso, querida. Aproveite as oportunidades de encontrar o Senhor. Seja a luz por onde você for e que Deus te abençoe.